Olá, queridos do meu canal. Olha, hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente. A minha pergunta para você é: você está com um problema? Você está vivendo dores? Qual o seu problema? Qual a sua dor? Ou de repente você não está vivendo mais esse problema, mas esse problema gerou uma cicatriz. Uma cicatriz que às vezes você encosta e ainda não está completamente sarada, então dói. Ela causa desconforto, causa dor. E vocês sabem, eu estou muito feliz com o crescimento do canal, quase 90 mil inscritos num período tão curto de tempo. Mas crescem também o número de mensagens que eu tenho recebido de pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão vivendo toda sorte de dor, pessoas que vivem muitos em relação à sua sexualidade, dúvidas, crise de identidade, pessoas que sofrem com abandono paterno, familiar, ou às vezes de ambos os pais, pessoas que sofrem com seus filhos, porque estão vivendo situações onde não tem muito tato em como lidar com esses filhos, que estão vivendo muitas vezes com problema em relação à sua sexualidade. Enfim, eu tenho recebido mensagens de pessoas sofrendo, de pessoas vivendo toda sorte de dores, cicatrizes, pessoas que estão passando por problemas tão difíceis de resolver. E o Senhor, irmãos, tocou hoje no meu coração de fazer esse vídeo para você que está passando por dor, por problema. Às vezes é muito difícil, eu tento responder a todos e é muito complicado porque o número é muito grande de pessoas. Mas eu gostaria que esse vídeo alcançasse um número significativo de pessoas que principalmente me mandam tantas mensagens buscando respostas. Às vezes você assistiu um vídeo sobre raízes da homossexualidade, tem o 1 e o 2. Às vezes você assistiu sobre as minhas análises de pessoas que têm problema com a sexualidade. Às vezes você assistiu o meu testemunho falando, né, sobre ser uma ex-homossexual. Ou às vezes você viu o meu testemunho sobre abandono, né, sobre rejeição, sobre dor. Às vezes você ouviu das minhas cicatrizes e se identificou comigo. E por isso você manda mensagens e às vezes você não é respondido. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para falar com você de maneira muito pessoal. Sinta-se como você está aqui, para que eu fale com você, para que eu atenda você. Eu tenho tentado responder a cada uma, mas não está fácil. Por aqui eu acho que vai ficar bem claro. Queridos, uma coisa que é comum a todas as pessoas que me mandam uma mensagem falando das suas dores, das suas cicatrizes, e novamente eu venho reiterar que é muito sofrido para mim ler cada uma delas, porque eu me coloco no lugar de cada pessoa que eu estou lendo ali, a vida delas, o dilema delas. Mas, em comum, todas essas pessoas têm uma sensação de vulnerabilidade e de infelicidade. Eu vejo um clamor na alma de cada pessoa, como se o que ela tivesse fosse algo tão maior que ela, que engolisse toda e qualquer possibilidade de ser feliz que ela tenha. Eu sinto como se cada pessoa que está passando pela dor, e eu entendo isso plenamente, podem acreditar que eu já vivi cada um desses momentos onde você se encontra diante de um muro. Eu brinco que parece aquele muro das lamentações lá de Israel, que eu estava lá há poucos dias, e você chega, quando você encosta as duas mãos no muro e você olha para cima, é como se você não conseguisse enxergar, como se não tivesse fim. Você não consegue ver aonde o muro acaba, porque é muito alto. E olha que a maioria dele foi destruído, ali só está um pedaço, certo? Mas a dor, o problema, a cicatriz,
seja lá como você chama, é como se ele te engolisse e não tivesse fim. E à medida que você não consegue resolver aquilo, se esgotam as suas possibilidades de ser feliz. E hoje eu quero falar com você sobre as cicatrizes que falam, as dores que falam. E talvez isso vai ser, eu não digo que é a solução, mas pode ser um grande começo para que tudo isso possa ser visto de uma maneira totalmente ressignificada na tua vida, na maneira como você enxerga sua dor, seus problemas, o seu passado, os seus testemunhos. E eu vou te falar o que eu penso de cada testemunho. Eu não estou aqui fazendo tipo e falando que o testemunho de vida é sempre lindo, é sempre maravilhoso. É a obra de Deus na vida daquela pessoa. Mas eu não estou aqui romantizando, eu não estou romantizando testemunhos hoje. Eu quero falar de maneira muito objetiva para você. Por falar nisso, se você puder se inscrever, curtir, não te custa nada e isso pelo menos vai me dizer que você está aqui comigo, que você aprova o meu conteúdo, que você quer que ele seja distribuído para mais pessoas. Afinal de contas, se for para edificar, quanto mais pessoas serem edificadas, melhor, não é mesmo? Então eu te agradeço, mas vamos lá. O texto base que eu tomei é Gálatas, no capítulo 6, versículo 17. Diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Deixa eu dizer para você, as cicatrizes, as dores, as feridas, os problemas não são sinais de derrota. Pelo contrário, eles são lembranças vivas de que o Senhor te ama pelas batalhas que você ainda precisa vencer. Existem pessoas que Deus confia com muito amor e cuidado. E isso é uma prova do amor de Deus com essas vidas. Às vezes elas nascem num lar que é totalmente funcional, sem grandes problemas, e está tudo bem. Isso é o amor de Deus, graça, favor imerecido. Que lindo quando isso acontece. E que bom que isso acontece. Senão o mundo seria cheio de pessoas problemáticas. Mas na maioria das vezes, nós vivemos um mundo de impossibilidades improváveis. E cada dia o mundo anda mais nessa direção. Existem pessoas que Deus confia com amor, mas existem também aqueles que Deus confia com dor. Deus confia pessoas com dor, com problemas. O mundo muitas vezes tenta esconder essa verdade, mas a verdade é que Deus usa todas as situações como um testemunho vivo do poder dele, da graça dele, da grandeza, da capacidade que ele tem de nos fazer vencer. Paulo, quando dizia sobre as marcas de Cristo no corpo, marcas que falavam da sua entrega, das suas dores, da sua missão tão difícil e de quem ele era. Paulo, para escrever 60% mais ou menos ali do Novo Testamento, pagou um preço altíssimo, pagou com a vida, pagou com as marcas, pagou com cicatrizes. Daí vem a palavra de Deus dizendo que a quem é muito dado, muito é cobrado. Na verdade, a dor é muito, é muita coisa. Não são todas as pessoas que são acometidas com a dor, comissionadas com a dor e que são aprovadas por Deus. Judas, por exemplo, quando percebeu que Cristo seria morto, passou por dor. Ele não queria pensar que a missão
de salvar os judeus falharia. E por isso ele traiu o mestre. E aí, não obstante, quando ele traiu o mestre e ele se viu ali na mesma situação de Pedro, que também traiu o mestre, negando que conhecia Jesus. Ao invés de reconhecer, viver a dor, passar por esses momentos de negação, aceitar e ser restaurado, como foi Pedro, ele resolveu tirar a própria vida. Pessoas covardes não podem ser confiadas com dor. Pessoas covardes não podem ser comissionadas por problemas. Veja bem, Jesus escolheu manter as suas dores, as suas cicatrizes. Em João, no versículo 27 do capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus apareceu para Tomé e mostrou as mãos e mostrou o lado do corpo. O corpo de Jesus já estava glorificado. Ele poderia ter ressuscitado sem nenhuma marca, mas ele escolheu carregar os sinais da cruz, porque os sinais da cruz fizeram dele a maior prova de amor que podíamos ter. As cicatrizes de Cristo, as nossas cicatrizes são eternas, eternas provas de amor de Deus conosco. É interessante porque quando Paulo fala disso, ele diz um pouco antes que ninguém me inquiete. Esse ninguém pode ser nós mesmos, que nós mesmos não nos inquietemos, não nos perturbemos, que nós mesmos não fiquemos atônitos, abismados, inquietos com as nossas dores, com as nossas cicatrizes, com as nossas marcas, porque estamos tão atônitos diante das nossas dores, quando na verdade o nosso chamado foi de carregar a cruz de Cristo juntamente com Ele. As nossas eternas provas de amor a Cristo são justamente a forma como engolimos os sapos da vida, a forma como encaramos as nossas maiores mazelas, dores, sofrimento, injustiça. Isso é lembrança viva do preço que Deus, através de Cristo, pagou por nós. As cicatrizes de Cristo são eternas provas do amor dele por nós. Como apagar o amor? Se você apagar as suas dores, você vai apagar a marca de Cristo em você, porque foi para isso que você foi chamado, para superá-las. Para se tornar alguém que é digno de ser confiado com dor. Não um covarde, mas um vencedor. As nossas cicatrizes são grandes testemunhos. Cada ferida curada se transforma em um grande testemunho. E cada testemunho se transforma em grandes pregações evangelísticas. E cada pregação evangelística se transforma numa grande, grande, grande pescaria de almas para a glória de Deus. Em 2 Coríntios 4:8, a Bíblia diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. As cicatrizes da alma, do corpo, da caminhada cristã falam da fidelidade de Deus, de como Ele não nos permite sucumbir à dor, do quanto Ele confia em nós mais do que nós mesmos. E saiba, se você olhar para trás, você vai ver o sinal da bondade, da graça, da misericórdia de Deus que não te permitiu sucumbir. Se ela não te permitiu sucumbir antes, quiçá agora, depois de ter caminhado e vencido tantas batalhas. Porque nós falamos dessas dores como se não houvesse mais fim. E como se enquanto elas permanecerem eu não consigo ser feliz. Da onde nós tiramos isso, pelo amor de Deus? A Bíblia fala em 1 4,16, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Sofrer por Cristo é um privilégio. São marcas que carregamos, que Ele nos comissionou, que Ele nos entregou para vivermos.
por amor dele. Elas não são vergonha. O seu filho que não quer se converter não é uma vergonha. O seu marido que não quer se converter não é uma vergonha. A sua doença, a sua enfermidade foram feitas para a glória de Deus, para que você permanecesse louvando a Ele mesmo em meio à pior das enfermidades e dores, porque eu sei que temporariamente você passa por elas, assim como eu. Um dia elas acabarão. Tudo isso não é motivo de vergonha, mas de honra. São marcas que nós carregamos por amor de Cristo. E quão privilégio é sofrer por algo que nós escolhemos viver. Quanto mais nós nos identificamos com o sofrimento de Cristo, mais nós nos tornamos parecidos com Ele, mais testemunho nós somos, mais testemunho vivemos e mais pessoas são geradas com outros e novos testemunhos. Porque as cicatrizes, as dores, os problemas, eles não definem a minha história, a sua história. Eles apenas nos fortalecem e revelam as vitórias que Cristo tem em nossas vidas. Paulo, ele sabia tanto disso, que ele se orgulhava delas, porque ele sabia que cada marca era um selo de autenticidade do seu chamado. Como nós seremos ou teremos autoridade sobre algo se não vencermos nada? Tenha ânimo. Até a tristeza deveria pular de alegria na presença do Senhor. Se você estiver na palavra, esse problema não pode arrancar de você a tua felicidade. Se você estiver na palavra, tudo que o Senhor já fez na cruz por você teria sido suficiente. Assim como as nossas cicatrizes de Jesus contam a história da cruz que nós carregamos nele. As nossas cicatrizes contam ao mundo que nós fomos tocados, transformados e marcados por um amor que não passa, de um amor diferente do mundo, onde tudo não precisa estar bem para revelar a glória de Deus. Eu estou falando com vocês, irmãos, eu estou gelada, o meu coração gelado, a minha alma treme, porque as nossas vitórias não estão sendo reveladas em Cristo, até que entendamos que as nossas dores, o seu problema, ele veio para que você se orgulhe de vivê-lo. Se orgulhe, irmão, quando vier algum problema, glorifique e diga: ó Senhor, muito obrigada. Eu sou digna de receber uma comissão de dor, porque eu sou forte. Eu sei o fim. Quem tem o Senhor, quem é verdadeiramente convertido, sabe que o fim, queridos, o fim é nosso. A vitória é nossa. O selo da autenticidade da vitória pertence ao nosso Mestre. E isso é inerente a nós e ao nosso chamado. Não fuja das suas dores. Existe uma cicatriz que fala. E o Senhor abriu mão de ter um corpo glorificado, completamente perfeito, sem dores e sem cicatrizes. Aliás, o corpo de Cristo glorificado foi perfeito justamente porque ainda mostrava as marcas das dores da cruz, os buracos nas mãos cravadas, a marca ao lado. A cicatriz de Cristo contam a história da cruz e as cicatrizes que você vive, as suas dores, o seu passado. Para de se envergonhar daquilo que você viveu no seu passado. Comece a falar disso. Arranque a nota promissória das mãos do inimigo. Arranque a nota promissória onde ele ainda te acusa de dia e de noite e aonde de vez em quando você permanece caindo nesse mesmo pecado. Você foi tocada e transformado. Tocada e transformada, marcada por um amor que não passa. Um amor diferente do mundo. Existem cicatrizes, queridos, que podem até passar, mas se elas passarem, de valor nenhum se aproveita. As marcas de Jesus, citada por Paulo, no capítulo 6 de Gálatas,
são as marcas daquele que sabia o valor das cicatrizes, que sabia o valor das cicatrizes, que sabia o valor da dor. O Senhor sabe o valor do problema. Ele sabe, e é por isso que Ele delegou a você esse problema. Então, se alegra em meio a Ele. Não espera Ele acabar ou Ele ficar completamente resolvido para você se alegrar, para você cantar hinos de júbilo ao Senhor. Adore a Ele, a tempo e a fora de tempo. Pregue o Evangelho do Senhor, se alegre, exalte. Fale das coisas que não são como se já fossem, porque no fim, o selo da vitória, da autenticidade da vitória, pertence a você. A estratégia certa vai surgir em meio à adoração. E a adoração não é só música, é eu me alegrar no Senhor em meio aos meus problemas, em meio às minhas dores. Que você possa pensar nisso. E eu quero finalizar esse vídeo com esse videozinho pequenininho dessa mulher que não queria nada de Deus fácil. Ela estava em casa, ela não tinha o que comer, ela estava fazendo trabalho voluntário, sempre com muita alegria. Foi uma lição de Deus para mim. Alguém que, quando descobriu que ia ter um trabalho para trabalhar, ainda com o bebê, ainda com lutas, ela se alegrou tanto que ela foi abençoada com muito mais do que aquilo que ela pediu. A gratidão, o espírito de gratidão, de adoração. A gente fala em inglês, né? O Thanksgiving, a maneira onde eu fico dando graças a Deus, onde eu dou graças a Ele, até pelas dores, até pelos problemas, até pelas lutas, a maneira como eu me comporto, atrai as bênçãos de Deus. Eu espero que você seja tocado por esse vídeo e tocou muito a minha vida. Eu espero que você encontre, ainda nas cicatrizes que ainda doem, ainda em meio a esse problema que você não sabe nem como vai resolver. Eu espero que você encontre o caminho de entender que você foi confiado com o que Jesus tem de mais precioso, a cruz dele. A dor produz uma perseverança em nós, incapaz de nos fazer perder o céu. E é isso que é mais importante, a eternidade. Do you know how I gave you the $1,000? Yeah. Do you have any money left by any chance? Oh, thank you so much. Hope you are good. You want me to get you some water? Did you Thank work today? No, I volunteered with Salvation Army today. That's the only way I can give back to the community, you know. Ever since I moved to Canada, people have been helping me because I had intro C-section. My friends heard about your story, so we actually had a surprise for you today. I got you 3 full-time jobs. The mommy got job. You got a job. I was looking for job. Now job is looking for me. Can I put this on you? Faith, what's your message to the world? Always be good. Be good in everything you do. Be good and prayerful. I'm gonna have you take your blindfold off. Okay. What's this? You need a car to go to work. Yeah. Jesus! That's your brand new car. So I will have a car. This is going to be my first car. A couple of weeks ago, I was under a heavy rain with my baby. And I don't have anything to cover. God, why? Why? My face indeed. Why? If not for me, bless me, Jesus, so that I can be able to bless my family. When I think all hope has lost, you gave me hope. You gave me reason to live again, right? I only give you strawberry. That's the point. Strawberry. When I was worried and couldn't sleep, you have done it for me. Thank you, Jesus. Jesus! Is this a dream?
Am I dreaming? I have one last surprise for Corday. I have $40,000 cash for you. $40,000 after the car, the job. Why? Wanna go up and away. Loving you has never felt this since I was 17 years old. I just wanna show them I can make it on my own. To everyone that donated, I say thank you. You should not lack anything in life. Everything you touch will be blessed. Your going out will be blessed. Your coming in will be blessed. Everything you lay your hand on, they are blessed. I love you. I love you too. Thank you so much. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Por favor, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está vivendo um grande problema, uma grande dor, uma grande luta. Ou ainda já viveu os problemas, a luta, a dor. Às vezes ela perdeu alguém que amava muito, ou passou por um divórcio, está vivendo a dor do luto, está vivendo a dor dos problemas, ou às vezes ela tinha tudo e perdeu tudo financeiramente. Aquela pessoa que está vivendo um problema, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai haver alguma palavra de vida dentro desse vídeo que vai falar com ela. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.